O Internacional teve um tropeço muito forte dentro do estádio Beira-Rio, mais uma vez. Um empate em 1-1 contra o fraco Atlético Goianiense, que até o momento não havia marcado gols na Série A do Campeonato Brasileiro. Está dentro da zona de rebaixamento do atual Campeonato Brasileiro. E o Internacional conseguiu a façanha de terminar empatando essa partida aqui no estádio Beira-Rio. Depois do jogo, o técnico Eduardo Cudê disparou mais uma vez contra a imprensa e também contra parte da torcida do Inter e reclamou. Inclusive disse que nesse clima que vimos hoje à noite aqui no Beira-Rio, nem o Guardiola conseguirá ser campeão como técnico do Internacional. O presidente Alessandro Barcelos também falou, se manifestou e reclamou principalmente da arbitragem da partida de hoje aqui no estádio Beira-Rio. Os jogadores falaram aqui na zona mista, principalmente sobre o ambiente e o clima atual dentro do vestiário colorado. Eu te trago os bastidores e os detalhes depois da vinheta. Fala, minha rapaziada, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e nesse conteúdo a gente tem que repercutir aqui direto da zona mista do estádio Beira-Rio, esse empate e mais um resultado negativo do Internacional dentro do estádio Beira-Rio nessa temporada 2024. O técnico Eduardo Cudê parece ter se irritado, parece ter perdido a linha, pelo menos na sua entrevista coletiva. O presidente Barcelos também fez questão de se manifestar, assim como os jogadores aqui nos bastidores. A gente vai falar muito sobre isso, mas antes não te esquece de deixar o teu like no vídeo, te inscrever no canal, ativar as notificações por aqui, já passamos dos 60 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho das notificações por aqui. E é claro que esse conteúdo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor casa de apostas do país. Aproveita o código DIAS no primeiro depósito para tu ganhar 20% de free bet, sair brincando lá em KTO.com, que é onde a diversão acontece. Rapaziada, aqui no estádio Beira-Rio, o Internacional terminou com esse empate modorrento, um jogo chato, que poucas chances foram criadas, poucas oportunidades. É verdade que era visível um Inter cansado em campo depois de uma viagem muito desgastante para Manta, para voltar de Manta no Equador para Porto Alegre. Teve só 2 treinos, basicamente um treino, né? Porque o outro é reapresentação, é mais trabalho físico. E o Inter teve muitas dificuldades, saiu perdendo, buscou o empate. Teve quase o segundo tempo inteiro para virar, quase 30, 35 minutos, e não conseguiu. Bom, depois da partida, o técnico Eduardo Cudê reclamou bastante. Mas ele começa falando sobre a dificuldade do jogo contra o Atlético Goianiense, dizendo que quando tem um bloco baixo contra o Internacional, tem dificuldade, é mais difícil, e que o Inter não teve a sorte de converter as suas chances, que era um jogo de dificuldade pela questão física que a equipe estava enfrentando, um jogo a cada 3 dias, a viagem que teve problemas na ida para Manta, mais 10 horas para voltar do Equador para Porto Alegre já treinando. Ele destacou tudo isso como problemas e questões que interferiram também no jogo da sua equipe. Ele disse, a análise é que a gente não conseguiu. Não tivemos a última chance para finalizar, mas ele disse que está orgulhoso da equipe pelo que fizeram de esforço para um time que estava muito cansado. Ele disse, não deu, que até entende a ilusão que o torcedor tem, que ainda muitos têm e eles aqui dentro também têm, mas que estava a um gol de ser o primeiro colocado na tabela de classificação, chegando aos 9 pontos. E não aconteceu. E aí começa um grande desabafo do Cudê. Ele cita, falo do clima, não há paciência de fora. Muitos insultos, pelo menos a mim no banco. Não sei se é pela eliminação no estadual ainda, mas também pela imprensa local. Eles me pegam o tempo todo. E aí vem talvez a grande frase da coletiva do Cudê. Quem sabe o problema sou eu. Algo que o Cudê já trouxe em um tom diferente, mas com algumas palavras também diferentes, quando ele estava no Atlético Mineiro e na primeira passagem dele no Internacional, antes de deixar o Inter em 2020 e de deixar o Galo também na temporada passada. O Cudê dava coletivas nesse tom, deixando claro, quem sabe o problema sou eu, quem sabe não tá na hora de sair. Esse tipo de indiretinha o Cudê também soltava. E aí, obviamente, o Cudê foi questionado sobre isso. Eu e o Alexandre Ernst, do Voz do Gigante, fomos justamente nessa linha que ele falou, sobre quem sabe o problema sou eu. E o Cudê, nas 2 oportunidades, interrompeu as perguntas e parecia desabafar cada vez mais. O Cudê cita em determinado momento falando que quando ele deixa o Inter em 2020, ele fez questão de ressaltar que ele era o primeiro colocado do Campeonato Brasileiro, classificado na Libertadores, classificado na Copa do Brasil, mas que isso não se fala.
E aí depois veio um dos maiores nomes da história do Inter, que era o Abel Braga, e mesmo assim não foi campeão. Ele disse: nesse clima o Inter não será campeão, se referindo ao clima do estádio Beira-Rio que a gente viu hoje. Em alguns momentos chiava, quando o Inter perdia uma bola, errava um passe, errava um gol, ou recuava uma bola, dava um tapa para o lado, esse Beira-Rio chiava, vaiava. O Inter saiu vaiado de campo também, a torcida do Inter cantando contra a equipe. E ele disse: nesse clima o Inter não será campeão, nem comigo e nem com o Guardiola. Eu acredito que podemos pela nossa gente, mas nesse clima não tem como. E aí ele acaba falando sobre o Maurício, porque ele é questionado sobre o Maurício no início da coletiva, sobre ainda o Maurício estar sendo escalado no time titular e não estar dando resultado. Ele disse que é um grande jogador, que ele confia. E aí ele fala sobre a braçadeira de capitão. Hoje o Maurício foi capitão do Internacional aqui no estádio Beira-Rio. E ele disse: justifico que dei a abraçadeira para o Maurício para tentar recuperá-lo. A mesma situação que fiz com o Robert Renan, tentar recuperar um jogador que é ativo do clube. E aí ele fez questão de citar: ele nunca pediu para sair, a verdade aparece. E aí ele começa a falar também sobre a situação dele. O Kudê fez um grande desabafo em todas as respostas. Todo esse desabafo na mesma linha, com o mesmo conteúdo, mas com palavras diferentes. E isso aconteceu nessa resposta também, tá? E até comigo ali o Kudê acaba me interrompendo, perguntando se eu achava que em alguns dos jogos depois da eliminação contra o Juventude o Inter não merecia vencer. Eu disse, dei minha opinião, falei que o Inter não merecia vencer do Tomayapo aqui no Beira-Rio, porque mesmo que tenha empilhado chances, o Inter não jogou bem para isso. O Inter empilhou chances contra o Tomayapo porque foi no Bumba Meu Boi, cruzando bola para dentro da área, 45 minutos do primeiro tempo, 45 minutos do segundo tempo. O Kudê não gostou, enfim, é do direito dele, mas era um Kudê que estava querendo desabafar na sua entrevista coletiva hoje aqui no estádio Beira-Rio. Sobre aí o jogo, ele acaba falando muito pouco sobre o jogo e mais fazendo esse desabafo. Ele disse: iniciamos com o melhor que tínhamos hoje para o jogo. Queremos ganhar e ser protagonistas. E os jogadores são esses protagonistas principais. Eles trabalham. É difícil e não vamos ganhar todos os jogos. A gente tem grandes finalizadores e temos que seguir trabalhando. E aí ele se queixa, obviamente, mais uma vez, do calendário, que é muito complicado nesse momento da temporada. O Inter está disputando 3 competições em simultâneo, tem 5 jogadores hoje no departamento médico, sendo deles 4 titulares. O Kudê fez essa queixa também da questão física. Depois do Kudê, o presidente Alessandro Barcelos também concedeu entrevista coletiva aqui no estádio Beira-Rio. E foi, aliás, não foi nenhuma entrevista coletiva, né? Foi uma manifestação do presidente Alessandro Barcelos com 2 respostas muito importantes. Primeiro, ele reclamou muito de um pênalti em cima do Gabriel Mercado no segundo tempo, que o Mercado é agarrado dentro da área. Ele disse que foi muito pênalti, que a bola estava em jogo e que ele foi puxado. E que isso atrapalha lá na frente. Se o Inter estiver brigando por título, isso vai custar para o Inter lá na frente, caso o Inter não seja campeão brasileiro. Ele disse que o Inter mereceu vencer, o presidente Alessandro Barcelos. E ele também fez uma outra reclamação à arbitragem, não só do pênalti no Mercado, possível pênalti no Mercado, mas o fato do gol do Inter, do Borré de cabeça, que foi pro VAR ser analisado um possível impedimento, rodou 3, 4 vezes no telão do Beira-Rio. E demorou a análise. E que quando foi o gol do Derek, que tinha uma possibilidade de impedimento do jogador na origem da jogada ter tocado ou não de cabeça, não passou nenhuma vez no telão e demorou menos que 2 minutos para ser analisado pelo VAR. Então foi uma reclamação bem forte do presidente Alessandro Barcelos em relação à arbitragem. E ele também pediu para que o torcedor venha para o Beira-Rio no jogo de quarta, 9h30, jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil contra o Juventude aqui no Beira-Rio. Depois, os jogadores do Inter passaram aqui na zona mista. Eu cito aqui o que 3 atletas falaram, tá? 3 jogadores que foram importantes, eu até acho que jogaram bem hoje, tá? Wesley, Fernando e Thiago Maia. Wesley falou sobre a frase do Kudê, de talvez o problema seja eu, que a equipe tá bem, que o grupo tá fechado e que ele sente que essas questões vêm muito de fora, que vai ter que ser jogo a jogo, que essas coisas vão se alinhando e vão melhorando. O Fernando falou também sobre essa questão do vestiário, das reclamações do Kudê e das frases fortes da coletiva do Kudê, que é complicado, porque a torcida vê que o time toma um gol em campo, a torcida fica impaciente, são muitos anos querendo títulos e que a equipe precisa estar empenhada para fazer o gol primeiro e chamar a torcida para o seu lado. E ele até disse que entende o Kudê, o desabafo do Kudê, mas também entende a insatisfação do torcedor. E ele relatou e citou
sobre o jogo contra o Atlético Goianiense, que é um campeonato longo, que não tem time besta, que o gol do Atlético foi de uma falha do Internacional e que foi um detalhe, mas que tem que pensar já no jogo de quarta-feira. E por último, o Thiago Maia falou que tá bem fisicamente, mesmo que a viagem tenha sido desgastante para ele e para todo o elenco do Internacional, mas que sim, a equipe está acreditando no trabalho do Kudê, que acabou o que aconteceu hoje aqui no Beira-Rio contra o Atlético Goianiense, que agora é focar no jogo de quarta contra o Juventude, tá certo? Não te esquece, deixa teu like no vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, que eu volto para falar mais do Colorado, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.